Atalanta pode fazer uma proposta por Fabrício Bruno a qualquer momento. De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, Fabrício Bruno está na mira do Atalanta. O time italiano prepara uma nova proposta pelo zagueiro do Flamengo, quase 18 milhões de euros. Flamengo tem sucesso na venda do manto número 2 do Mengão. O Flamengo hoje lançou junto com a Adidas a nova camisa 2, que será estreada pelos jogadores aí no próximo domingo. As informações da vitória do Flamengo sobre o Palestino por 2-0 na Libertadores da América. O rubro-negro não perde jogando em casa pela Libertadores desde abril de 2019. Nós estamos ficando um pouco marrentos, arrogantes, achando que todo jogo tem que golear. Não pode sofrer nenhuma pressão do adversário. Ganhou de 2-0, tá ruim, mas tudo bem. Cruz Azul do México quer tirar de Arrascaeta do Flamengo. Cruz Azul do México sinaliza com bolada para tirar Arrascaeta do Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na tarde desta quinta-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem muita informação importante aqui pra gente analisar. Por exemplo, o Cruz Azul do México quer oferecer uma proposta milionária para tentar tirar o Arrascaeta do Flamengo. E o Fabrício Bruno pode estar de saída para a Europa, isso porque o Atalanta sinalizou que vai fazer uma proposta para levar o jogador para a Europa, para a Itália no caso, né? Vamos ver o que pode acontecer. Tem também novidade aí, ó, sobre o manto número 2, ó. Já tá aqui o manto número 2 do Flamengo. Inclusive, fica ligado aí no nosso canal que vamos fazer o sorteio no final desse mês para aqueles que são seguidores do nosso canal. Mas antes da gente começar o vídeo, faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 4 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações e corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas, Amazonas, você está no Acre, no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Escreva nos comentários pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, Jogo Aberto, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Maracanã segue sendo um amuleto para o Flamengo no torneio internacional. O rubro-negro não perde jogando em casa pela Libertadores desde abril de 2019. Aqui em casa é um time muito duro, muito maduro, mas a gente tem que manter tudo isso daqui para frente. Vamos ver um jogo muito difícil e a gente tem que estar preparado para isso. Nós jogar aqui com a torcida faz uma grande diferença. Nós sabemos disso. Jogar no Maracanã é difícil e a gente tem que aproveitar isso também. O próximo compromisso pela Liberta será no dia 24 contra o Bolívar, na altitude de La Paz. Antes tem estreia no Brasileirão. Domingo, a equipe de Tite visita o Atlético Goianiense no Serra Dourada. São várias competições pela frente. Desafio para Tite, que pensa em estabelecer prioridades. Eu não tenho assim essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Tá aí o Pedro, que fez um gol bonito, não é? Abriu o placar para o Flamengo e depois o Léo Ortiz, estreando com a camisa do Flamengo, acabou definindo o resultado. E a gente vê uma equipe que está cada vez mais entendendo o estilo do Tite, tem opções. Eu gosto de ver o estilo e como o Flamengo administra os seus jogos. Tropeçou lá na Colômbia, 1-1 com o Milionários, mas agora é um time que tem tudo para entrar nos trilhos e tem o Campeonato Brasileiro chegando. Ele falou, o Tite, que vai ter que administrar em Sgarbi as competições, vai conversar com a diretoria, porque não dá para ganhar tudo. É difícil, né? Não, mas o Flamengo tem para mim de forma disparada o melhor elenco do Brasil. A gente pega ontem as substituições, o Bruno Henrique entrar do banco, o Vinha entrar do banco. Então, para mim, é de forma disparada o melhor time do Brasil. Elenco, né, no caso. Time e elenco, os dois.
Esse começo de ano anima bastante o torcedor, né? O Flamengo só sofreu 2 gols nesse início de ano. É um time muito bom. Ontem, para mim, deixou claro, perdeu muitas oportunidades. O Flamengo era para ter sido um jogo para 3, 4-0, perdeu muitos gols. E tem por exemplo, a gente pega o Léo Ortiz na zaga. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, que é um baita zagueiro também, que chega no Flamengo e tem tudo para brilhar. Rona, tá aprovado por enquanto o trabalho do Tite, os números não mentem. Então, como ele está falando que tem um divisor de águas aí para ele colocar, para ver o que a direção vai escolher, eu acho que a grande preocupação do Tite é deixar o seguinte, deixar a direção tomar conta do que vai buscar esse ano e ele tomar conta do vestiário, porque ele tem muitas peças, tem muita gente para tomar conta. Eu acho que tem que tirar do Tite esse negócio de escolher para onde vai. Agora o vestiário para ele é muito importante. O Flamengo recebe sinalização de quase 18 milhões de euros para vender Fabrício Bruno ao Atalanta. O Flamengo pode sofrer com o assédio dos times europeus no meio do ano sobre seus principais jogadores. Um deles é o Fabrício Bruno, zagueiro que foi até convocado para a seleção brasileira. De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, Fabrício Bruno está na mira do Atalanta novamente. A equipe desta vez está disposta a conseguir tirar o jogador do Brasil já na próxima janela de transferência. O Flamengo tem sucesso na venda do manto número 2. O manto do Flamengo já foi lançado, inclusive foi lançado ontem no dia 10. E o time do Flamengo vai estrear em campo já na partida de estreia do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, a gente já havia divulgado, o Flamengo hoje lançou junto com a Adidas a nova camisa 2, tá? Que será estreada pelos jogadores aí no próximo domingo, na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense fora de casa. Perfeito, acho que o cenário é perfeito, diante de um rubro-negro que vai jogar em casa. Flamengo fora de casa contra rubro-negro atua de branco, vai estrear a nova camisa 2 contra o Atlético Goianiense. E os modelos foram os jogadores Pedro, Pulgar, Cebolinha. Esses 3 atletas foram. Muita gente me perguntou se Gabigol não foi modelo por conta da situação jurídica dele. Vou ser bem sincero, gente, não sei. Simplesmente o Gabigol não apareceu. Esses 3 atletas apareceram. E a imprensa esportiva ficou encantada com a estreia do Léo Ortiz no Flamengo, que inclusive marcou o gol no finalzinho da partida e deu a vitória para o Flamengo, que venceu o Palestino por 2-0. Pela vantagem que tinha contra o Nova Iguaçu e evitar entrar no Campeonato Brasileiro com essa ideia de vamos rodar, a gente administra melhor. Tem de ter muito cuidado para fazer isso no Flamengo, porque a cobrança no Flamengo é de disputar todos os títulos. Então a mensagem para o torcedor, por mais que não seja a intenção, jamais pode ser de abrir mão de uma ou outra competição. Ele vai ter de lidar com essa realidade. Mas não é abrir mão, é você usar o elenco que você tem e dividir. Isso é abrir mão? Então, o Flamengo tem jogadores para disputar. Ele usa a palavra priorizar, e aí é como se ele fosse deixar o outro de lado. Não é o caso, mas a gente viu que o Dorival foi fazer isso no Brasileiro e ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Foi mandado embora depois. Então, mas do Dorival, numa circunstância específica, que ele chega com a temporada ali quase perdida, os torcedores do Flamengo desalentados, e ele consegue salvar o ano focando nas competições de mata-mata. Algo fechado e acordado com a diretoria. No caso do Tite, que é um técnico que vem desde o ano passado... Acordado com a diretoria, mas logo depois mandaram ele embora. Então, tem tudo isso no pacote. Então, a exigência no Flamengo, o sarrafo o objetivo, quando o Flamengo monta um elenco como esse, o mais caro da América do Sul, é disputar todas as competições, é lutar por título. Os mesmos 11? Não. É impossível. Mas tem mais que 11, né? Então, é isso que ele está dizendo. E aí rodar... Por que o Tite não rodou já contra o Nova Iguaçu? Sabendo, era um jogo de time. Esse é o ponto, esse é um ponto importante. Eu concordo muito com você, Breno. 3-0. Você tinha uma vantagem de 3-0, vinha de um jogo desgastante na altitude, onde você rodou. O Flamengo trocou 5 jogadores, 4, 5 jogadores lá contra o Milionário, jogo de Libertadores. E aí vai jogar contra o Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, é um time bem inferior ao Flamengo. O Flamengo tinha 3-0 de vantagem, não tinha nenhum risco de perder o título. Aí ele bota todos os titulares. Poderia ter poupado alguns jogadores para o jogo de ontem, que era um jogo importante de Libertadores. Ganhou o jogo da mesma forma, mas como o Breder colocou, apesar de ter sido muito superior no primeiro tempo, só fez um gol. Perdeu outras oportunidades. E aí houve um momento do segundo tempo em que correu o risco de sofrer um empate, o que seria uma tragédia, porque esse jogo ontem era para golear. O Flamengo teve volume, teve condições no primeiro tempo, o próprio Tite falou ali, de ter feito 3, 4 gols, e não fez.
Esse é um problema que o Flamengo tem demonstrado. Posso fazer uma pergunta? O Flamengo não tem aproveitado, às vezes parece, só para terminar esse raciocínio, Abel, que o Flamengo é um pouco, talvez, displicente ou com excesso de preciosismo quando chega no ataque. Tá muito fácil, eu vou fazer o gol desse jeito ou daquele, e tá um toquinho mais assim, um toquinho para lá, e acaba não matando, não fazendo os gols que tem que fazer. Tem que pensar em bola na rede. Tem volume para bola na rede. Ontem chegou a passar um momento de sufoco, de susto ali, sem precisar, porque era jogo para ter feito 4-5. Minha pergunta é o seguinte, ela tem muito a ver com o Flamengo, que é o assunto que a gente está falando, sobre o jogo de ontem do Flamengo, mas quero abrir o leque aí. Nós, quando eu digo nós todos do futebol brasileiro, a gente não está muito, qual seria a palavra? Não sei se é arrogante, ou achando que os nossos times vão sempre ganhar e golear e dar show na Libertadores, na Sul-Americana. Por que eu pergunto isso? Nos últimos anos só dá brasileiro, né? Na Libertadores, na Sul-Americana o Atlético Paranaense ganhou, São Paulo chegou na final, Fortaleza, enfim, a superioridade econômica e aí a qualidade dos nossos times, ela está cada vez maior em relação a quase todos, até aos argentinos. Sim. E aí a gente acha que todos os jogos tem que ganhar, tem que dar show, tem que golear. E muitas vezes o time que é muito... Abel, eu não acho. Deixa eu só terminar. Muitas vezes o time que é muito inferior, e a gente tem visto isso nessa semana mesmo, ele vem, ele joga fechado, ele faz linha de 5, 10 atrás e um recuado e não sei o quê. Aí o time ganha de 1-2-0, perde não sei quantos gols e fica todo mundo, ou muita gente reclamando. Muita gente que eu falo, a torcida e a mídia. O São Paulo ganhou de 2-0, teve 26 finalizações, mas isso e aquilo. Flamengo ganhou de 2-0, mas olha, o adversário chegou a assustar e o Flamengo podia ter colocado 5. A gente não tá achando que... Não, Abel, não. Não? Tem que exigir mesmo que o São Paulo tem que ganhar de 5, que o Flamengo tem que ganhar de 6. A gente tá olhando aí o Grêmio joga com a Chipato, perde, aí o Inter joga com não sei quem... Então, é jogo difícil, amigo. A gente tá olhando para uma Libertadores e eu gosto muito de acompanhar o futebol sul-americano de perto, me dedico muito a isso, em que eu estou me colocando na minha posição. É importante você diferenciar quem é quem dos adversários. Sim, mas estou dizendo, o Flamengo ganhou de 2-0. O Flamengo vai ganhar de goleada de todo mundo. Por exemplo, semana passada, o Flamengo jogou com Milionários e eu adverti várias vezes aqui nos programas de que participei. É um bom time o Milionários. Não é um jogo fácil para o Flamengo. Como o jogo de ontem do Atlético não era um jogo fácil para o Atlético. E não Como foi. O jogo de hoje do Botafogo é uma pedreira. Hoje a favorita é a LDU contra o Botafogo. A realidade é essa. Agora, você tem que saber diferenciar. O Inter jogou com o Real Tomayapo. É um time que até outro dia nem existia. Então, mas em casa. Mas tinha que golear. Eugênio, mas o Inter... O Flamengo jogou com o Palestino. É diferente. O Inter não ganhou. O Flamengo ganhou de 2-0. Mas ganhou de um time que é muito inferior a ele. Como foi o Cobressal ontem, muito inferior a São Paulo. Então, esse tipo de jogo você tem que cobrar, sim. Você tem que saber diferenciar, dentro da Libertadores, qual o nível dos adversários. Há adversários mais fáceis, há adversários mais difíceis. Essa rodada, especialmente, é uma rodada do time do pote 1, cabeça de chave, contra o time do pote 4, que é o mais fraco do grupo. E jogando em casa. Esses jogos são para você ganhar e fazer saldo. Então, mas você lembra o que eu falei? Mesmo os times de qualidade muito inferior, muitas vezes eles dificultam, porque eles vêm todos fechados, eles não saem dali de trás, colocam um caminhão na frente do gol. E você nem sempre, você é melhor, você tem que encontrar os caminhos. Nem sempre você vai conseguir fazer o que o Atlético Paranaense fez contra o... que ganhou de 6 agora. Raio Zuliano, nem sempre. Às vezes você vai ganhar de 1, de 2. Então, aí você... A história da Libertadores diz isso. Você foi incompetente para ganhar o jogo. O Tite falou ali. O Flamengo não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Em resumo, a minha pergunta é, a gente não está exigente demais? Não. Com todos os nossos clubes, não só com o Flamengo. Mas no caso do Flamengo tem uma exigência boa, que é a exigência do desempenho. Se o Flamengo tivesse ganhado os mesmos 2-0... mas com um contexto de jogo em que tivesse ali pressionado, exercido a intensidade que se cobra do Flamengo, os 2 tempos, com regularidade e constância, teria um peso diferente. O problema é que no segundo tempo, depois desse preciosismo que rolou no primeiro, como o Eugênio destacou,
desperdiçando oportunidades. Então, igual eu tô vendo o mesmo filme do São Paulo. Mas o Flamengo criou, desperdiçou oportunidades, tarará. Não, é pior, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do São Paulo, tava com a força máxima, não tinha desfalques, então, um time que vem aí com... Mas fez um gol, podia ter feito mais. De ser campeão carioca, mas o ponto de atenção, é pior a situação. O ponto de atenção nesse caso do Flamengo é na defesa. O Flamengo tem um técnico experiente. O Flamengo finalizou 20 vezes, mas sofreu 10 finalizações. 10 finalizações do Palestino jogando em casa. E o que a gente sempre destaca nos times do Tite? Equilíbrio. Equilíbrio. Um time que sofre pouco na defesa. Então, quando um time como o Palestino, que tem pouca qualidade técnica, consegue finalizar 10 vezes contra o Flamengo, isso deve levantar um motivo de preocupação e não para, poxa, o trabalho aí sim, ruim. Aí eu concordo. A minha pergunta é ajustado para não sofrer 10 finalizações de equipes como a do Palestino jogando em casa. E ali o Tite também, certamente, percebeu que fisicamente o time baixou. Mas percebeu muito tarde isso. Demorou a mexer. Demorou uma eternidade para mexer no time. E aí, ali ele falou, precisava de fresh. Esse fresh poderia ter acontecido antes e poderia ter rolado um planejamento melhor para essa partida. Mas essa é uma dificuldade do Tite. Mais frescos para o jogo de Libertadores. De responder mais rápido ao que o campo pede. O Tite tem essa dificuldade na maioria dos trabalhos dele de responder mais rápido. Mas eu estou com o Gênio nesse sentido. A gente cobra muito de quem pode fazer muito contra times que não podem fazer nada. No caso do São Paulo e do Flamengo é isso. Você não acha que a gente está exigente demais com nossos times? Na Libertadores, Abel, sinceramente, com um tipo de investimento. Todo jogo a gente, os nossos times brasileiros vão golear. Não, todo jogo não vai sofrer finalização nenhuma. Todo jogo o Flamengo, além de não sofrer gol, não vai sofrer nenhum ataque do adversário. Todo jogo não, Abel, mas contra o Raio Zuliano, contra o Palestino, contra esses times tem que fazer. Ponto. O time tem... O elenco do Flamengo é o mais rico da América de investimento. É o mínimo que se espera de um time. Eu acho que se o desempenho, estou também com o Breler, se o desempenho fosse de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais de equilíbrio, aí sim, talvez a gente tivesse uma outra conversa hoje. O que chama atenção foi a falta da intensidade do Flamengo e as conversões que não aconteceram. Vamos falar um pouco do Léo Ortiz? Estreia com gol, não tá bom? Estreia com gol? Temos uma tela aí para falar do zagueiro do Flamengo. Fez o gol da vitória ontem. Cartão de visita, números de Léo Ortiz na estreia. 75 ações com bola, 2 finalizações certas, 23 passes verticais. Olha aí, tá liderando praticamente todos os quesitos. 3 rebatidas, 1 interceptação, 4 duelos aéreos vencidos e fez o segundo gol, Eugênio Léo. Ainda assim, esses números são muito bons e mostram que é um jogador que tem muito a fazer pelo Flamengo. E ainda assim, então, reclamando porque o Palestino teve 10 finalizações. Sim. Continue. Isso. Ainda assim, ele não jogou o que a gente sabe que ele pode mostrar. Tá? Até porque o Flamengo teve uma postura em que a bola circulou muito no campo de ataque do Flamengo. Então ia nele para pegar e tocar para o lado. Ele não fez nenhum passe maravilhoso. Achou uma bola enfiada, achou um grande lançamento. Não. Pegava, tocava para o lado, chegava um pouco mais e apareceu bem numa bola parada, né? Teve a percepção de onde a bola ia, se antecipou a zaga, desviou e fez o gol. Não dá para dizer que foi uma grande atuação do Léo Ortiz, foi bem, num jogo em que ele teve liberdade para sair, porque o Palestino atacava pouco, e chegou lá em 2 bolas para finalizar. O gol ele se antecipou e tudo. Agora, é um jogador que tem potencial para dar muito mais ao Flamengo do que deu ontem. E olha o luxo que o Flamengo tem de ter zagueiros com características diferentes para os dois lados. O Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um zagueiro de muita recuperação física, de velocidade. O Léo Ortiz agrega qualidade na saída de bola, então tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz são caras que, quando o Flamengo enfrentar um adversário que pressiona muito lá na frente, que vai morder a saída de bola, eles são capazes de achar um passe longo, de quebrar essa primeira linha de marcação, porque tem qualidade técnica para isso. Então o Tite pode, a gente já está falando, poxa, o Léo Ortiz tem que ser titular, chegou para vestir a camisa, ele pode adaptar de acordo com o que o jogo vai pedir, porque tem zagueiros que não são iguais, são zagueiros com características muitas vezes complementares. Fabrício Bruno pode atuar junto com Léo Ortiz ou com Léo Pereira.
O Davi Luiz agrega experiência e, para mim, se a gente for analisar só o desempenho, o Tite geralmente leva outras coisas em conta, como liderança, como o histórico do cara pelo clube. Mas hoje, se a gente analisa só qualidade técnica, auge físico, o Davi Luiz está no fim da fila desses caras. O Léo Ortiz chega pedindo passagem, colocando pressão no Fabrício Bruno, até mesmo no Léo Pereira, porque tem muita qualidade técnica. Agora, para o treinador, é um luxo ter zagueiros como esses. Opções boas e, ao mesmo tempo, com características diferentes para ou melhorar a saída de bola ou melhorar ali a capacidade de recomposição quando precisar correr para trás. Pelas modificações que ele fez ontem, né, com a entrada do Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e semana passada do Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, na minha cabeça, então, estou imaginando que ele tenha pela direita Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, pela esquerda Léo Pereira ou Davi Luiz. Então, seriam a zaga reserva seria Ortiz pela direita e Davi Luiz pela esquerda no momento. É um critério do Tite, mas o Ortiz pode jogar perfeitamente pela esquerda. Se ele quiser optar por Fabrício Bruno e Ortiz, é uma ótima dupla. Jogou também. No Bragantino. Só para finalizar o assunto Flamengo, lembrando que das 10 finalizações do adversário, do Palestino, uma só no primeiro tempo. No segundo tempo. O segundo tempo é que mudou o jogo. No segundo tempo, 9. O Flamengo realmente caiu de produção no segundo tempo. 6 no gol do Rossi. 6 no gol. No primeiro tempo, o Flamengo, se você somar assim, o número de ações das duas equipes e dividir o campo por 3, só 7% das ações aconteceram na parte ofensiva do Palestino, ou seja, na defesa do Flamengo. Então você teve 92% de bola do meio para frente. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Só que no segundo tempo, ele voltou... Você falou a palavra. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Eu queria ouvir isso. Eu queria ouvir isso. No segundo tempo, ele volta com sono. Então. Ele volta dormindo, 1-0, completar. Foi fácil o primeiro tempo. Aí ele vai deixando o adversário crescer na partida. Quero completar e chega a tomar susto. E ser repetitivo para fechar o assunto. Estou com essa impressão hoje, posso estar errado, mas estou com essa impressão. A nossa hegemonia, a nossa superioridade na Libertadores, ela tem sido tão grande que nós estamos ficando um pouco marrentos, arrogantes, achando que todo jogo tem que golear, não pode sofrer nenhuma pressão do adversário, ganhou de 2-0, tá ruim, mas tudo bem. Cruz Azul sonda Arrascaeta e promete oferta milionária para tirar jogador do Flamengo. O craque do Flamengo é um dos principais jogadores do continente sul-americano e Arrascaeta segue chamando a atenção de clubes ao redor do mundo. Não é à toa, o meio-campista uruguaio aparece no radar do Cruz Azul do México para a janela de transferência do meio do ano. De acordo com a informação do jornal O Globo e o jornalista Vene Casagrande, o Cruz Azul sinalizou com uma oferta entre 15 a 20 milhões de euros, entre 82 e 108 milhões de reais na cotação atual. No entanto, com contrato com o Flamengo até o fim de 2026, a multa rescisória do camisa 14 gira em torno de 50 milhões de euros. Cruz Azul do México sinaliza com bolada no meio do ano para tirar a Arrascaeta do Flamengo. A multa do meio uruguai gira em torno de 50 milhões de euros, mais de 260 milhões de reais, mas o clube mexicano acena com uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros, 82 a 108 milhões de reais. O interesse do Cruz Azul já é do conhecimento do staff do Arrascaeta e também do Flamengo, mas as partes ainda não tratam o tema de forma oficial, já que a diretoria rubro-negra não tem interesse em vender. Gente, posso ser bem sincero? Beleza, é uma bolada, legal, mas não é para vender, né? O Flamengo não é um clube que precisa de dinheiro. Beleza, aí você vende o Arrascaeta por esse valor aqui, 20 milhões de euros, supondo. Quem me garante que o próximo jogador que o Flamengo contratar por 20 milhões de euros vai render o que o Arrascaeta consegue render hoje? Já adaptado, ídolo, capitão. Eu não venderia. O Arrascaeta ainda tem muitos anos aí pela frente para poder jogar o seu futebol com a camisa do Flamengo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam ou não? Podem comentar à vontade aí. Nação, essa janela do meio de ano vai assustar muito o Flamengo. Isso porque muitos jogadores do Flamengo têm chamado a atenção de clubes da Europa. O Fabrício Bruno, vimos aí também agora o Arrascaeta e muitos jogadores que vão começando a chegar a uma certa idade sabem que não vão receber propostas, por exemplo, da Europa para poder jogar na Europa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Fabrício Bruno é um forte candidato a deixar o Flamengo aí no meio de ano.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo pra vocês. E pra isso, você precisa estar inscrito no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Ó, um detalhe importante, lembrando que no final desse mês de abril, nós estaremos sorteando 2 mantos número 2 do Flamengo. Esse aqui, ó. Olha só como tá lindo o manto número 2 do Flamengo. Olha aqui, ó. É muito bonito, qualidade muito boa desse tecido aqui do manto número 2. E aqui no nosso canal, para nossos seguidores, nós vamos sortear 2 mantos do Flamengo. Para você participar, você precisa estar inscrito no nosso canal. E também tem um link aqui na descrição do vídeo para você clicar e seguir as nossas redes sociais, tanto no Insta como no Twitter, o novo X. Vai lá, segue a gente e fica ligado. Nos próximos vídeos, nós vamos anunciar para você o próximo passo para você participar também e ser um ganhador aí da camisa oficial número 2 do Flamengo, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.